Oi, eu sou a Yali e vamos bater um papo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto delicado, mas muito necessário. É o bastante se dizer feminista? Se dizer feminista, compartilhar post nas redes sociais, falar abertamente que é feminista, é o suficiente? O que é, afinal, agir como uma feminista? Por que precisamos, além de nos declararmos, termos atitudes feministas? O feminismo ainda é mal visto por várias pessoas, principalmente mulheres. Depois eu posso preparar um vídeo problematizando esses estigmas. Mas, mesmo com a resistência que ainda há, as pautas feministas têm alcançado o debate público, consequentemente têm atingido mais pessoas. E aos poucos, mais mulheres têm se afirmado feministas, graças a esse contato com essas discussões. Porém, sabemos que é necessário mais do que se afirmar feminista. Precisamos discutir, problematizar e entender as pautas políticas do movimento, afinal o feminismo é um movimento político. Ao nos reivindicarmos como parte desse movimento, precisamos assumir e nos apropriar dos compromissos políticos e também assumir os compromissos individuais que a causa demanda. Ser feminista exige responsabilidade e é mais do que simplesmente postar girl power nas redes sociais. Principalmente porque muitos termos e discussões foram esvaziados nas redes sociais e acabaram sendo apropriados pelo capitalismo, por exemplo, perdendo sua força. A gente sabe que o patriarcado tem vários mecanismos para manter o controle social, claramente. Quando nós damos um passo, o patriarcado dá 10, infelizmente sempre nos deixando um pouco atrás. Nós ainda precisamos de muito para termos equidade. Muito provavelmente eu vou morrer e a nossa sociedade não terá transformações na sua estrutura. Mas a minha luta, a nossa luta, é para que aos poucos nós possamos caminhar em direção a isso. Quando a gente começa a avançar no que diz respeito a políticas públicas, a coletividade, a garantia de direitos para nós mulheres, automaticamente o patriarcado já se articula para garantir que esses direitos não avancem muito, infelizmente. Sempre com o intuito de nos deixar um passo atrás. Sendo assim, dessa forma, eu sou uma feminista que me posiciono, que reivindico meus direitos, ou eu sou uma feminista que apenas posta girl power nas redes sociais e não me preocupo se esse discurso está sendo acessível, por exemplo. Ser feminista é também assumir um compromisso acadêmico mesmo, intelectual, de estudar a teoria, de se aprofundar nas problemáticas, estudar as vertentes, tornar essas teorias mais acessíveis para quem não está no meio acadêmico. E esse compromisso intelectual, ele está relacionado, ele até precede o compromisso ético da prática feminista. Precisamos ter responsabilidade exatamente porque o feminismo precisa alcançar o máximo de pessoas possível, de maneira que mais mulheres conheçam as lutas e as pautas levantadas, para que a gente acabe com esses estereótipos e com essa resistência. Precisamos manter a coerência entre as nossas ações individuais e o que o feminismo acredita. Isso não quer dizer que há um órgão que vai fiscalizar o que fazemos e caçar nosso título de feminista se a gente fizer algo incoerente. Também não significa que quem é feminista está isenta de cometer erros, que não vai mudar ou não pode mudar de opinião, ou que é detentora da verdade absoluta, porque não é assim. Mas nós precisamos estar atentas ao que nos importa e sermos coerentes com isso na nossa praxis. Eu tive uma experiência de aversão ao movimento feminista na adolescência por algo nesse sentido. Era meados de 2010, o feminismo estava sendo pauta de problematização e discussões em várias páginas no Facebook. Muitas meninas como eu, naquela época que tinham a minha idade, estavam tendo o primeiro contato com teorias e vertentes do feminismo ali naquele espaço virtual. Muitas mulheres que também não sabiam o que era o movimento puderam discutir e aprender no Facebook na época. Então era uma ebulição, contato constante com pessoas que já estudavam sobre, eram muitas discussões e um aprendizado constante. E mesmo eu me identificando com as pautas, aquilo ainda era virtual. Na prática, eu ainda estava um pouco distante do que acontecia porque eu não tinha pessoas próximas do meu cotidiano que discutissem aquilo. Eu era muito jovem e havia uma menina
que participava ativamente das discussões, que morava na mesma cidade que eu. Ela tinha um certo embasamento teórico, que na época eu ainda não tinha, e isso me chamava a atenção. Mas na prática ela tinha atitudes um pouco duvidosas. Atitudes desleais mesmo, com várias garotas do convívio. E eu via isso acontecer mesmo com o distanciamento que eu tinha dela. Nós não éramos amigas, éramos da mesma cidade, tínhamos amigos em comum, mas nos conhecíamos. E eu não queria me aproximar dela justamente porque eu não concordava com algumas atitudes que ela tinha. E pessoas próximas a mim, que a conheciam, constantemente relatavam esses comportamentos desleais dela. E aí eu me via no dilema. Era uma pessoa que claramente tinha um embasamento muito amplo do que era feminismo. Eu estava numa época que estava começando a me aprofundar em questões políticas, estava estudando feminismo, me identificando com essas pautas coletivas, mas ao mesmo tempo eu tinha receio de me apropriar do termo feminista, porque a imagem de pessoa feminista que eu tinha próxima a mim era dessa garota, cujas ações não estavam alinhadas com o que ela mesma pregava virtualmente. E aí levou um certo tempo para eu compreender que essa pessoa não era a representação do feminismo, mas da mesma forma que eu tive essa experiência, outras pessoas e outras mulheres com certeza se questionam quanto a ações incongruentes de algumas pessoas. É claro que isso demanda um certo aprofundamento no movimento para perceber que ninguém está isento de errar, mas isso também demanda a responsabilidade de quem é feminista para ter um mínimo de compromisso com a causa. Não é possível ser feminista e ser desonesta intelectualmente com outras mulheres, plagiando o trabalho de outras mulheres. Não é possível ser feminista e não ter empatia com a mulher que está em um relacionamento abusivo e achar que ela quer estar nessa situação. Não é possível ser feminista, postar nas redes sociais mais uma vez girl power, poder feminino, viva o empreendedorismo feminino e não pagar pelo trabalho de outra mulher empreendedora. Não é possível ser feminista e ceder ou até mesmo provocar rivalidades entre mulheres. Não é possível ser feminista e ser cúmplice de abusador que trai e violenta psicológica ou fisicamente uma mulher. Não dá pra ser feminista, saber que o cara tem um relacionamento e se envolver com ele, se blindando com o discurso de que quem deve responsabilidade afetiva e fidelidade é o cara. O feminismo definitivamente não é um post no Instagram. Feminismo não é amar incondicionalmente todas as mulheres. E feminismo não é ódio aos homens. Feminismo é refletir sobre o patriarcado e combatê-lo. É rever nossos próprios comportamentos cheios de misoginia e tentar parar de reproduzi-los. É dialogar com outras mulheres, levar as pautas para as mulheres que ainda não estão inseridas nessas discussões. É pensar coletivamente. O feminismo não é um clube, é um ato político. Por isso nós precisamos ter uma praxis que nos impulsione a sempre dialogar com mulheres, ouvir essas mulheres, acolher essas mulheres. O feminismo não pode ser palanque. Precisamos refletir sobre mulheres que não se posicionam, não estudam e usam discursos e frases prontas para angariar votos com uma postura tida como feminista. Já falei aqui há pouco sobre isso em um vídeo onde eu discuto sobre mulheres na política. Nós precisamos estar atentas às mulheres que usam o feminismo como marketing para chamar a atenção nas redes sociais e lucrar com isso. Mais uma vez, com discursos prontos e rasos, sem nenhum aprofundamento na causa. Embora tenha sido um pouco esvaziado, o termo sororidade é carregado de significado dentro do feminismo. E mais uma vez, não é sobre amar incondicionalmente outras mulheres, nem fechar os olhos para comportamentos problemáticos, mas sim lutar pela coletividade. É saber ter consciência de que apenas juntas nós iremos transformar nossa realidade. Dessa forma, a ética feminista é isso. A busca constante de uma praxis, de uma prática, de uma ação concreta do feminismo no nosso cotidiano. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo.